onde se perde algumas escolas, que algumas têm uma grande performance e vão muito bem, começam pequena e vão embora. E outras escolas apenas sobrevivem. Qual que é a diferença das escolas que crescem exponencialmente e as escolas que apenas sobrevivem? Tá. Bom, depende também muito do público que está sendo atendido, da região. Você sabe muito bem que Sim. as escolas particulares, dependendo da região, pode se sair bem ou não. Claro que vai depender da metodologia, vamos assim dizer, do projeto pedagógico. Mas eu diria, pensando aí de uma maneira bem ampla, né? Entre a sustentabilidade, né, razoável, realmente sustentabilidade exponencial, que aí sim se quer, quem não quer um crescimento sustentável, né? É você gerir muito daquilo que eu falei logo no início. Um olhar apurado com o seu aluno, com o seu cliente, tá? Entender muito essa necessidade dos pais e dos seus alunos, não deixar de lado o pragmatismo e colocar muito coração nas suas ações. Então, quando você une tudo isso, de entender claramente, né, a realidade do seu aluno, da sua família, é um passo muito importante, né? Porque você pode estar numa região maravilhosa, com muitos prédios, que isso facilita Sim. bastante, né? Mas se você não entender como é o seu público, como é seu aluno, como é a sua família, você não vai conseguir fazer uma entrega que vai deixá-lo plenamente satisfeito. Então, por isso que a gente vê, Rose, tantas escolas se saindo tão bem e outras, mesmo numa região que é considerada que seria mais fácil, sucumbe, não sobrevive, né? Exatamente por causa desses aspectos, né? Então, Muitos relacionados à gestão, né? com certeza, Muito com relacionados certeza. à gestão. Uhum, Quais são os principais indicadores que você considera que uma escola precisa ter? tá. Bom, são vários indicadores que são possíveis, mas eu vejo que o gestor deve se pautar nos indicadores macro, nos mais relevantes. Não ficar preocupado em ficar medindo tudo, sabe, Rose? Porque às vezes, que é o que eu falei de microgestão. Sabe você ficar preocupado? Tempo de espera disso, ou quanto. Não, você tem que se focar naquilo que efetivamente vai fazer diferença para o resultado da sua escola. Então, são indicadores chave, tá? Então, eu diria que o importante é esse líder sentar com a equipe e falar, olha, a nossa escola precisa, para esse ano, atingir determinado resultado. Nós temos os indicadores chaves. O que vocês consideram, né, desses indicadores que sejam possíveis nós estabelecermos metas ousadas para alcançarmos, né? Agora, eu vejo que indicador muito importante de qualquer escola, claro, é número de alunos, permanência, né? A permanência, Rematrícula, né? fidelização, né? Exatamente. A permanência é um indicador relevante. A satisfação dos pais, né? E quando eu falo de satisfação dos pais, quando for trabalhar esse indicador do nível de satisfação dos pais, é se preocupar também com o nível de importância que aquela família dá para cada item oferecido pela escola. E aí cruzar com o nível de satisfação. Não apenas se preocupar com o indicador de satisfação, porque aí você pode mascarar alguns resultados. Então, qual o nível de importância, por exemplo, que o pai dá para a metodologia utilizada pelo professor? E como que ele está com o nível de satisfação desse nível de importância, desse item? Fazer o cruzamento o tempo todo. Aí você vai ter indicadores reais para analisar o nível de satisfação daqueles pais. E aí, claro, outros indicadores do clima organizacional, tá? Que
mostrar essa preocupação, né, de entender como que o seu colaborador está se sentindo e, ao mesmo tempo, também verificar o nível de importância cruzado com o nível de satisfação. Absenteísmo, né? Enfim, são faturamento, lucratividade, são vários indicadores. São vários. São vários. Mas eu diria que o mantenedor e o diretor deve se preocupar com poucos indicadores e não muitos. E debater isso sempre com a equipe. E para cada indicador, não deve nunca deixar de ter o quê? A meta. Sim. A meta. Trabalhar com meta é muito importante. Exatamente. Não basta ter indicador, né, Rose? Se você não estipular a meta que seja desafiante, mais factível, que todos entendam, né, o caminho para se atingir aquela meta e acompanhar o desenvolvimento para ver quais são os fatores impulsores que vão facilitar para atingir aquela meta, quais são os fatores restritivos que podem dificultar o atingimento daquela meta. Aí sim é um indicador que tem vida, né? Que tem vida. E um outro ponto, quando você fala de indicador, esse indicador ser assim visível para todos. Não tem... Gestão à vista. Exatamente, porque aí todo mundo vai saber, né? E onde que nós estamos dentro da meta, né? Quanto falta, né, atingir? Estamos indo bem? Qual o plano, né, de contingência para... nós estamos saindo fora da rota, que plano de contingência para chegar lá? No atingimento do nosso goal, do nosso grande desafio. Então, o que eu diria é isso com relação a indicadores. Fundamental ter. Fundamental. Uma gestão não é uma boa gestão se você não mede. Com certeza, Tá? com certeza. Tá? Tem então, que saber onde quer chegar. Tem que saber, exatamente. Tem que saber onde quer chegar.